a concentração de cada um de vocês, logicamente, tá ok? E vamos colocar alguns recados. Primeiramente, que o prato da semana, que está aqui à disposição para venda, é panqueca. Temos panqueca de carne, de frango ou de escarola com ricota. Então, fiquem atentos, porque às vezes, no momento que a pessoa for sair do trabalho, se ela for adquirir, às vezes terminou um dos sabores, mas está lá na frente, o pessoal orienta, ok? Dia 21 deste mês, nós vamos ter a noite da pizza. Foi alterado a data, tá? Por algum motivo de procedimento, não sei qual foi, mas, enfim, alteramos a data. Então, dia 21, nós teremos a noite da pizza. Local, valor, vocês peguem tudo ali, quem tiver interessado, ou no mural, ou ali na livraria, tá? A casa, ela está precisando de médico clínico geral, que é um atendimento realizado aos sábados, pela manhã, das 8h30 às 11 horas, uma vez por mês. Então, nós pedimos este apoio. Se vocês conhecerem algum médico clínico geral, perguntem. Às vezes a pessoa não é espírita, não é voluntário, mas se interessa. Então, eu acho muito importante que vocês possam apoiar aí para a gente conseguir esse profissional para dar apoio aqui na casa. A escola de gestantes. A casa ela tem esse trabalho que é maravilhoso, porque dá todo um apoio de orientação para a mãe durante a gestação e também aquele pós-maternidade, que é o momento onde temos muitas dúvidas, né? Essas mães, elas precisam muito desse apoio. Então, a primeira turma, ela vai acontecer no dia 12 de junho, às 14 horas, aqui na Sala Maurício. Se vocês conhecerem alguma gestante, por favor, atenção, trazer o pré-natal, o RG e documento dos filhos anteriores, que ela já possa ter, tá? Porque eles fazem um cadastro. E agradecemos sempre a oportunidade de todos vocês quando trazem alguma doação, mesmo aqueles que não puderam, mas que no passado já ajudaram, gratidão. Quem puder trazer algum benefício para os irmãos, a gente agradece. Então, olha, a casa, ela doa roupas, ela doa para os assistidos calçados, medicamentos, é importante porque, às vezes, a gente tem um medicamento na validade que a gente usou 10 comprimidos e não vai usar mais. Podemos doar, eles fazem toda a reciclagem aqui e utilizam, sim, para os assistidos. Quando doarem roupas ou calçados, que estejam limpos e em boas condições para uso. A gente sempre lembra aqui que o assistido, às vezes, não tem R$20, R$30 para pôr um zíper numa jaqueta. Então, ao invés de eu estar apoiando ele, eu estou levando um problema, né, para ele. Ele ganha uma jaqueta e não consegue usar. Então, vamos doar que esteja em boas condições e limpos, tá bom? Pessoal, o Fabrício agora vai fazer a abertura oficial dos trabalhos e tenhamos um ótimo momento aqui com a espiritualidade amiga. Gratidão. Boa tarde a todos e todas. Como vocês estão? Tudo bem? Dia 31 de maio, né? Chegamos ao final de mais um mês. Hoje é aniversário da minha irmã. Mas como ela está no Japão, eu fui dar aniversário meio-dia, já dei parabéns atrasado. Já era dia 1º, né? Lá. E chegou o final de mais um mês. E sempre que chega o final de mais um mês, amanhã já é dia 1º de junho, a gente fala, meu Deus, o tempo está voando, né? Olha, já está na metade do ano. Mas eu acho que a gente tem essa sensação frequentemente porque a gente se entope de um monte de coisa para fazer e frequentemente nos esquecemos daquilo que é o mais importante, né? Então, será que a gente está, de fato, priorizando aquilo que é importante para a gente? Obviamente, a gente tem as nossas obrigações materiais, trabalhamos, estudamos, tudo isso é ótimo, né, para que a gente progrida materialmente, mas a gente não pode esquecer do que é mais importante, né?
que é o nosso progresso espiritual, né? O esforço que a gente precisa fazer para progredir espiritualmente. E eu acho que todos nós que estamos aqui, no dia de hoje, já estamos dando um passo, porque já estamos reservando um pedaço do nosso tempo para estar aqui. Então, o convite que a gente faz para vocês é: estejamos de fato presentes aqui, né? Vamos esquecer um pouquinho das nossas preocupações, daquilo que muitas vezes nos tira a paz, né? Porque todos nós enfrentamos as nossas dificuldades no nosso dia a dia, mas nesses 45, 50 minutos que a gente está aqui, vamos procurar esquecer isso. Porque abriu-se nesse dia, nesse momento, uma janela para o nosso progresso espiritual, para a gente se conectar com essas vibrações maravilhosas que a espiritualidade nos traz. Então vamos estar aqui de corpo e alma, presentes de verdade, ouvindo a palestra, orando por aquilo que a gente veio buscar. Se você está aqui hoje, está buscando algo, ainda que seja só um passe para você se equilibrar, esteja aqui com toda a sua presença, para que isso seja mais proveitoso. E aí, aproveitando eu queria comentar um pouquinho sobre esse recado que a Cris deu, sobre as doações de roupas. Gente, está chegando o inverno, né? É um momento do ano um pouco crítico, né? Em que muitas pessoas, infelizmente, não têm o privilégio que a gente tem de ter o que vestir. Então, se você tem aquela roupa que está em bom estado, como ela disse, e às vezes é até bom, né? A gente compra outra, uma roupa mais nova, movimenta a economia, ajuda o lojista, né? E doa a roupa para a pessoa que não tem, tá, gente? Muito importante isso, para que a gente tenha a consciência, né, de que a gente precisa ajudar as outras pessoas. A caridade espiritual, ela é muito importante, mas a gente não pode esquecer que a gente está no mundo físico e precisamos também praticar a caridade material. Vamos lá para o nosso trabalho, então. Dia 31 de maio de 2025. Hoje, a leitura do Evangelho será feita pela Luzia. A prece inicial será a Isabel. Vibração dos passes e das águas e as vibrações gerais serão feitas pela Priscila. A prece final será a Noelma. E o capítulo que a gente vai trabalhar hoje do Evangelho, que será lido, é o capítulo 17, Sede Perfeitos, o item 3, o homem de bem. E hoje, amigos e amigas, nós temos o privilégio de ter uma pessoa muito querida aqui, dando a palestra para nós. Já é uma figurinha carimbada aqui do nosso trabalho. Para nossa sorte, ela sempre está com muito boa vontade aceitando os nossos convites, a nossa querida Angélica Sobral. E hoje ela vai, como sempre, nos dar uma palestra maravilhosa, incrível, sobre a biografia de Amélia Rodrigues. Então vamos estar, como eu disse, de fato aqui presentes, bem conectados. Vamos aproveitar ao máximo a palestra da Angélica, que é sempre maravilhosa, e vamos aproveitar muito bem o nosso trabalho. Que nós tenhamos uma tarde, essa hora, esses 50 minutos, sejam de máximo proveito espiritual para todos nós. Que Jesus nos abençoe. Boa tarde a todos. Capítulo 17, Sedes Perfeitos. Item 3, o homem de bem. O verdadeiro homem de bem é aquele que pratica a lei de justiça, de amor e caridade, na sua maior pureza. Se interroga a sua consciência sobre os próprios atos. Pergunta se não violou essa lei, se não cometeu o mal, se fez tudo bem que podia, se não deixou escapar voluntariamente uma ocasião de ser útil, se ninguém tem do que se queixar dele, enfim, se fez aos outros tudo aquilo que queria que os outros o fizessem por ele. Mensagem do livro Vigiai e Orai, de Carlos Bacelli, pelo irmão José. Por que não fez? O homem perde muito tempo sobre a terra. Estacionar por longos anos à margem da estrada que lhe compete a percorrer. Distancia-se de suas possibilidades. Vê passar a juventude. Assiste ao declínio das forças físicas. Prepare-se para a vida inteira, quase para
quase para o que nunca fará. Quando acorda do seu estado letárgico, os seus dias no corpo escasseiam. Não tem mais o vigor de outrora, e a passagem em torno já não é a mesma. Quer retroceder, correr atrás do sonho que agora observa pelo retrovisor da existência, mas não pode. Lamenta-se inutilmente. Por que não fez no exato momento em que tomou a consciência da necessidade de fazer? Que assim seja. E assim, vamos todos nós nos colocando, relaxando, elevando nossos pensamentos até Jesus, agradecendo a semana, o trabalho, o nosso lar, pedindo a esses amigos espirituais que nos auxiliam para que nós possamos estar, que nos envolva na força de Jesus, no seu amor e na sua compreensão, que possamos hoje absorver um pouco mais para o nosso próprio conhecimento, para que sejamos filhos de Deus, emissários do amor e da paz, e que possamos aproveitar todo o trabalho, todas as palavras, e construir em nós mesmos o nosso amor, a nossa paz e a nossa união. Que assim seja, Senhor. Boa tarde a todos. Beleza. Todos aqui presentes. Que Jesus nos abençoe. Felizes estamos por aqui chegar, por aqui estar. E como disse o nosso companheiro, que possamos vivenciar intensamente cada momento desse abençoado encontro. Muitas vezes nós aqui chegamos agitados, não é verdade? Pela correria, muitas vezes com o coração apertado, trânsito, trabalho, problemáticas que fazem parte do nosso aprendizado e da nossa caminhada. Por isso, queridos irmãos, é tão importante nossa serenidade, nos acalmarmos, uma respiração mais tranquila, uma leitura edificante, uma prece, nos tornando receptivos a toda essa energia que o plano espiritual preparou e abraça a todos nós. E hoje nós iremos falar sobre Amélia Rodrigues. Amélia Augusta do Sacramento Rodrigues. Espírito admirável, notável, que muito nos ensinou. Ela nasceu no dia 26 de maio de 1861, em Oliveira dos Campinhos, distrito de Santo Amaro da Purificação, Bahia. Conhecida pelas obras ditadas a Divaldo Pereira Franco, quando já no mundo espiritual, mas cuja trajetória poucos conhecem enquanto encarnada. Ela foi professora destacada, escritora, escreveu poesia, romances, ensaios, peças teatrais, obras religiosas, foi conferencista, pensadora, abolicionista, defensora dos direitos das mulheres, humanista, filantropa, catequizadora católica, entre outros. Ela nasceu em 1861. Nascida numa época em que a educação para as mulheres era algo escasso. As mulheres eram preparadas, educadas apenas para o lar. Amélia Rodrigues
teve a oportunidade de ter uma formação intelectual, além do permitido para esse público, ou seja, para as mulheres de então. A partir do aprendizado, buscou mecanismo para a participação feminina na sociedade. Aqui nós estamos falando, repetindo, da sua trajetória enquanto encarnada. Foi personalidade tão prestigiada e querida pelo povo baiano que tem uma cidade batizada em sua homenagem. No ano de 1961, com a emancipação de Santo Amaro da Purificação, ela foi homenageada, intitulando o único município baiano com o nome de uma mulher da sociedade civil. Amélia Rodrigues é uma cidade situada a 87 quilômetros da cidade de Salvador. Através de sua fé cristã, Amélia propagava uma educação pautada em valores, traços que posteriormente seriam refletidos em sua atuação profissional. E nós sempre gostamos de frisar, ela não nasceu no eixo Rio-São Paulo ou Minas, ela nasceu no interior do Brasil, numa cidadezinha no interior do estado da Bahia. Ela era tão erudita que escrevia os sermões para os padres, era uma pessoa que tanto sabia da parte religiosa, quanto estava sempre lendo e procurando se inteirar do que acontecia no mundo. Vejam só, nós estamos falando lá atrás. Imagina as dificuldades de você ter acesso a dados dos acontecimentos do mundo. Então, para podermos nos situar, vamos a alguns fatos que aconteciam no Brasil na época. Em 1864, nós tivemos o início da Guerra do Paraguai. Em 1888, a princesa Isabel assinou a Lei Áurea que aboliu a escravidão. Em 1889, nós tivemos a proclamação da República. E foi em 1879 que as mulheres passaram a ter direito a ingressar em uma universidade. Ainda assim, a matrícula deveria ser feita por seus pais ou maridos. Então, vejam, queridos irmãos, como Amélia Rodrigues foi desbravadora. Ela era originária de uma família de poucas posses. Desde cedo teve acesso à instrução educacional por intermédio de grupos religiosos. Olha que batalhadora na sua caminhada. Destacando-se com muita maestria nas atividades literárias e jornalísticas, até ganhar notoriedade como educadora. Dedicada, demonstrava sabedoria e logo não demorou a manifestar um interesse especial em lecionar. Em 1883, nós estamos falando de uma jovem com 22 anos. Em 1883, ela iniciou sua carreira docente como professora primária em Santo Amaro da Purificação. Em 1891, mudou-se para Salvador para assumir cargo no magistério público da capital, oficializando-se na profissão para se tornar mestra, como eram conhecidas até pouco tempo os profissionais da educação. Amélia era uma pessoa prendada que, além de dominar a literatura clássica, ela estudou latim, francês e alemão, tornando-se uma mulher, como já dissemos, de cultura erudita. Sua formação intelectual foi além dos limites estabelecidos para as mulheres de seu tempo. Pesquisando, não faz muito tempo que as mulheres têm direito a voto.
Aquela época, como já dissemos, as mulheres eram preparadas apenas para o lar. Então, Amélia Rodrigues foi um grande destaque, uma mulher de destaque que nasceu na segunda metade do século XIX no interior do Brasil. A fala mansa e conciliadora traduziu o caráter reto, firme de uma mulher que sabia qual era o seu papel na sociedade. Amélia não queria que as mulheres permanecessem anuladas na sociedade. Vale registrar que, devido ao excelente trabalho desenvolvido, contou com algumas parcerias, seja de grandes representações das sociedades de Santo Amaro, Salvador ou da própria igreja. Ajudou a construir, olha que maravilha, oficinas de costura, fundou escola para mulheres, entre outros, levando o conhecimento para aquela época. Em Mestra e Mãe, o Manual de Educação Moral e Cívica para Moças, Amélia Rodrigues faz uma discussão sobre a importância da educação das mulheres e reconta a sua própria trajetória. A obra se reporta ao sertão da Bahia, trazendo um contexto diferenciado da capital, demonstrando as deficiências e carências das crianças que viviam no interior do Estado. Vejam só, queridos irmãos, ainda hoje nós temos exemplos da carência que vivem esses nossos irmãos no interior do nosso país. Trilhando uma vida entre as letras, a religião e as articulações políticas e intelectuais, Amélia Rodrigues nos deixou um significativo legado. Frisando mais uma vez, nós estamos falando de Amélia Rodrigues encarnada. Muitas de suas obras se perderam. Vejam só, naquela época, os escritos não foram bem guardados, bem conservados e se perderam. Mas muitas de suas obras estão sendo resgatadas por historiadores, como é o caso do Mameluco, publicado em episódios no século XIX, e agora foi lançado em livro. Que maravilha o trabalho desses historiadores. O trabalho de pesquisa nos órgãos oficiais, nas bibliotecas, fazendo toda uma coletânea do que ela nos deixou e juntando tudo, compactando e tornando todo esse material para nós, para podermos ler e nos agraciar com todo esse trabalho deixado pela nossa irmã. Então, o Mameluco trata-se de uma narrativa das discussões raciais da época e traz a mestiçagem brasileira para um debate aprofundado, além de abordar a violência da Guerra do Paraguai. Quando de sua aposentadoria, foi difícil ficar repousando. Uma mulher tão ativa, sedenta de conhecimentos e de estudos, o seu ideal de ensinar continuava vivo. Recuperadas as energias, ela retornou ao magistério de forma ainda muito mais marcante. Nessa oportunidade, ela foi responsável pela fundação do Instituto Maternal Maria Auxiliadora, que mais tarde transformou-se na Ação dos Expostos. Aproveitando o tempo disponível, vejam só, queridos irmãos, muitas vezes nós nos acomodamos e temos uma certa dificuldade em deixar a zona de conforto. E quanto nós podemos fazer por um mundo melhor? Aproveitando o tempo disponível, dedicou-se à literatura e ao jornalismo,
colaborando em publicações religiosas, entre as quais O Mensageiro da Fé, na revista Paladina e mais tarde em A Voz. Escreveu peças teatrais, entre as quais Fausta, a Natividade. Escreveu poesias, obras para a literatura infantil, didáticas e romances. E aí, queridos irmãos, nós temos a primeira parte, falar desse grande exemplo de mulher notável, que foi Amélia Rodrigues. Ela trabalhou tendo sempre os ensinamentos de Jesus como sua base. Ela veio a desencarnar em Salvador no dia 22 de agosto de 1926, tendo 65 anos, deixando a sua marca, como nós falamos, de trabalho inigualável, tanto na educação, na literatura e na assistência social. Uma trabalhadora do Cristo, se assim podemos defini-la. No plano espiritual, ela continuou seu trabalho esclarecedor e educativo, baseado principalmente no Evangelho de Jesus, sua fonte inspiradora. Ela encontrou na espiritualidade maior expansão para o seu espírito desejoso de conhecimento e faminto de amor, dando vazão aos anseios mais nobres, aprofundando-se na mensagem de Jesus. E, na atualidade, participa da falange de Joana de Ângeles, mentora do nosso Divaldo. A ele também toda a nossa gratidão, como trabalhador incessante no bem, grande exemplo para todos nós e grande divulgador da nossa doutrina. Divaldo Pereira Franco definiu Amélia Rodrigues como a cronista do Evangelho, cujas passagens ela aborda com profunda sabedoria e encantadora visão da missão do Cristo, relatada numa prosa poética incomparável. Comentando acontecimentos daquele tempo em que Jesus esteve entre nós, dotados de profunda carga emocional, a autora Amélia Rodrigues aborda problemas dos nossos dias em uma concepção evangélica, de modo a possibilitar enfoques próprios para as necessidades vigentes. Ler o livro dela é um verdadeiro presente, é um grande grande presente para todos nós, a forma como ela apresenta. Nós, se assim podemos dizer, você adentra o que ela está falando, como se você estivesse vivendo a situação ali narrada. Fica aí, né? Esse tempo que mais a espiritualidade tem nos chamado para o estudo, para a leitura, para o aprendizado. Veja aí, fica o grande exemplo. Então, nós vamos falar da série evangélica, ditadas a Divaldo Pereira Franco, em ordem cronológica. Nós temos Primícia do Reino, Luz do Mundo, Quando Voltar a Primavera, Há Flores no Caminho, Pelos Caminhos de Jesus, Trigo de Deus, Dias Venturosos, Até o Fim dos Tempos, A Mensagem do Amor Imortal, Vivendo com Jesus. Amélia Rodrigues nasceu para ser o farol de Jesus e ela brilhou, mostrando o caminho através da vivência e da divulgação de seus ensinos no seu mais amplo sentido. Esses volumes contêm somados, esses 10 volumes contêm somados aproximadamente 1.737 páginas de luz. Então, nós sabemos, sempre gostamos de frisar, nós estamos num planeta de provas e expiações. Todos nós nascemos simples e ignorantes a caminho da evolução. O aprendizado, o estudo, fazem parte da nossa caminhada. Vamos errar, vamos escorregar muitas vezes, sim, iremos.
Mas a misericórdia divina é maravilhosa. Mas vamos tirar proveito dos ensinamentos de Jesus e vamos continuar a nossa caminhada. Várias obras ditadas a Divaldo por espíritos diversos contêm mensagens isoladas de Amélia Rodrigues. Aí está a série evangélica que acabamos de citar a todos. Amélia Rodrigues também é autora espiritual de 2 notáveis livros infantis, O Semeador e O Vencedor, ambos psicografados também por Divaldo Pereira Franco. E para ilustrar a biografia de Amélia Rodrigues, tão rica em ensinamentos para todos nós, grande espírito que passamos a admirar cada vez mais ao ler a mensagem que ela nos traz. Então, nós trouxemos do livro Vivendo com Jesus um trecho do capítulo intitulado Cegos para a Verdade. Vejam a forma poética que ela nos traz esse texto. Jericó era uma cidade encantadora, bordada de flores e de laranjeiras, rica em fontes e córregos, situada próxima ao Rio Jordão e a Jerusalém. Ela constituía um dos orgulhos da Judéia. Era um importante centro do comércio. Os oficiais romanos e os soldados, bem como estrangeiros de todos os pontos, aí se achavam, ao passo que a coletoria da alfândega a tornava morada de muitos publicanos. Publicanos, queridos irmãos, eram os tomadores de impostos. Foi ali que Jesus curou o cego Bartimeu e que Zaqueu, tomador de impostos, recebeu a visita do mestre em sua casa e na estrada que ligava Jerusalém a Jericó, Jesus compôs a parábola do bom samaritano. Pairava naquela tarde um perfume balsâmico da natureza. Jesus era seguido por uma multidão que desejava expressar sua alegria e gratidão. Quando dele se aproximaram 2 cegos, que começaram a gritar, pedindo socorro ao mestre. Senhor, que os nossos olhos sejam abertos, permitindo-nos ver a claridade da luz. O Senhor se aproximou suavemente e tocou-lhes os olhos apagados. Uma onda de inexplicável energia penetrou-os. Rompeu-lhes o véu da noite e a escuridão cedeu lugar à luz que os invadiu, provocando a princípio uma grande dor, logo seguida de grande alegria. Os 2 cegos recuperaram a visão, mas não se tem notícia de que houveram embriagado da luz da imortalidade ou se tornaram a treva densa da alma. O mundo de ontem estava dominado pela cegueira interior para as verdades espirituais, qual ocorre como o de hoje. Repetindo mais uma vez, para refletirmos. O mundo de ontem estava dominado pela cegueira interior para as verdades espirituais, qual ocorre com o de hoje. Iluminados pela ciência e pela tecnologia com arsenais de filosofias e de belezas, centenas de milhões vêm, mas são cegos para seguirem pelo caminho de libertação que ele, Jesus, continua apontando. Por não se identificarem que o seu piso é argamassado pelo amor e as suas bordas são construídas pelo perdão e pela caridade, conduzindo à luz. Veem sim, mas não enxergam. Têm olhos que brilham, mas que ainda não perceberam a luz do discernimento e da misericórdia. Amélia Rodrigues afirma que Jesus permanece como o mais extraordinário ser que o mundo jamais conheceu, na condição incomparável de modelo e guia.
e que continua vigilante, aguardando apenas um instante de nos dispormos em abrir as portas do coração, buscando viver com Ele. E sempre gostamos de frisar, essa porta não abre de fora para dentro, só de dentro para fora. As escolhas são nossas. Plantamos o que queremos, mas iremos colher aquilo que plantamos. E as nossas escolhas, o nosso livre-arbítrio é respeitado. Então, queridos irmãos, vejam que maravilha a misericórdia divina. Como já falamos, iremos escorregar muitas vezes, dado o nosso atual estágio evolutivo. Mas vamos tirar lição desse escorregão. Mas vamos continuar firmes e valorosos, porque o tempo passa muito rápido. E tudo isso, queridos irmãos, só é possível quando vivenciamos Jesus, quando em vez de lermos o Evangelho, ele é lido nas nossas atitudes. O Evangelho não é para estar só na estante ou na nossa mesinha de cabeceira, é para ser lido e para ser compreendido, estudado, lido e compreendido e vivido. É vivenciar os ensinamentos do Mestre. Necessário parar na desabalada corrida da falta de tempo. Não é assim que nós falamos hoje em dia? Não temos tempo para mais nada. Então, necessário parar na desabalada corrida da falta de tempo, revisar, reconsiderar e repensar Jesus. A palavra de Jesus é sempre atual, com o mesmo tom de libertação, sem margem de interpretação dúbia. Palavras da nossa querida Amélia Rodrigues. E nos diz Jesus, o tempo é o divino talismã que devemos aproveitar e está ao alcance de todos. Então, queridos irmãos, muitas vezes nós estamos na ânsia do ter e esquecemos do ser. E esquecemos da nossa verdadeira bagagem, que não está sujeita nem às traças nem às ferrugens. O que nós iremos levar, que são os conhecimentos adquiridos e as virtudes conquistadas. Tudo demais ficará. É isso que nós temos que ter em mente. Curtir, se assim podemos dizer, momentos preciosos da nossa caminhada, no convívio familiar, na solidariedade, um sorriso, olhar as flores, sentir o seu perfume, olhar os animais, ouvir o canto dos pássaros. A natureza está aí maravilhosa. Então vamos aproveitar a viver os ensinamentos do Mestre. E para finalizar, nós trouxemos um trecho do célebre poema da gratidão, que foi ditado por Amélia Rodrigues a Divaldo Pereira Franco. Geralmente, nosso querido irmão declamava esse poema no final das suas conferências. E vamos a ele. Muito obrigada, Senhor. Muito obrigada pelo que me deste. Muito obrigado pelo que me dás. Obrigada pelo pão, pela vida, pelo ar e pela paz. Muito obrigado pela beleza que os meus olhos veem no altar da natureza. Olhos que fitam o céu, a terra e o mar. Que acompanham a ave ligeira que corre fagueira pelo céu de anil e se detém na terra verde, salpicada de flores em tonalidade mil. Nossa gratidão a Amélia Rodrigues, notável espírito, que nos deixou um legado maravilhoso enquanto encarnada e que continua o seu trabalho incessante a nosso favor no plano espiritual. Muito obrigada, Amélia Rodrigues, e que Jesus nos abençoe.
Então vamos agradecer por esta palestra, a palestrante que tanto contribuiu para conhecermos mais um espírito que vem com seu exemplo. Então, neste instante, eu convido a todos que se acomodem em uma posição confortável, que percebam a sua respiração, deixando que o ar entre e saia do nosso corpo com calma. Vamos percebendo este ambiente com toda essa energia de amor que nos envolve. Vamos tranquilizando nossos pensamentos. Vamos todos juntos agradecendo por tudo que recebemos nestes momentos. E juntos vamos imaginar Jesus que nos recebe com seus braços abertos, nos acolhendo e nos levando até Deus nosso Pai, onde agradecemos pela oportunidade da vida, desta existência. E a eles suplicamos que envolva este planeta em fluidos reparadores, revitalizantes. Que estes fluidos possam envolver a todos os espíritos encarnados e desencarnados. Que cada um perceba a presença do Mestre, lembrando dos teus ensinamentos. E vamos agora juntos com Jesus e com toda a espiritualidade amiga que zela por este planeta, visitando todas as nações, todos aqueles que governam, que sejam envolvidos por estes fluidos, que possam perceber a presença de Jesus, lembrando dos teus ensinamentos, e que este seja um refrigério, especialmente para aqueles locais com tantas crises, tantos conflitos. E vamos juntos com Jesus a todos os locais onde se encontram enfermos do corpo e da alma, que possam ser envolvidos por estes fluidos revitalizantes, reparadores, que se permitam ter boa vontade, esperança e que acreditem em dias melhores e que tudo passa. E vamos juntos com Jesus visitar todos aqueles que não têm um lar, que sejam envolvidos por estes fluidos, que nestes instantes saciam a fome do corpo e da alma. E juntos com Jesus visitamos todas as famílias que encontrem na convivência o entendimento e a harmonia, que o amor
se faça presente. E então, vamos juntos com Jesus e essa espiritualidade amiga, às casas de repouso, aos orfanatos, às casas de acolhimento. Vamos visitar a todos que possam sentir a presença do Mestre a envolvê-los e que sejam firmes, tenham alegria, boa vontade para enfrentar tantos desafios. E vamos juntos com o Mestre envolver todos aqueles que se encontram em prisões físicas ou mentais, que se deixem envolver por estes fluidos emanados de Jesus. E que a centelha divina brote em sua alma, em seu pensamento. Que eles possam ser firmes nas mudanças. E então, vamos vibrando por todos aqueles que conhecemos, que convivemos, por nossos familiares. E se vem alguém em nossos pensamentos, que possamos envolvê-los. Que Jesus os envolva com estes fluidos tão revitalizantes, que se permitam estar com Jesus. E então, vamos retornando a este recinto, agradecendo e também vibrando por esta casa que nos acolhe, assim como todas as casas de orações e todos aqueles que a frequentam, seus trabalhadores, que continuemos firmes no trabalho do bem e para o bem. E com tanta gratidão, vamos nos deixando envolver pelas energias que aqui estão. Vamos nos preparando para receber o passe que os trabalhadores, com tanto carinho, vão agora nos auxiliar, que possamos permitir este auxílio da espiritualidade amiga que aqui se encontra. Nos deixemos envolver por essa energia e vamos sentindo uma luz vibrante que vem do alto, envolvendo todo o nosso corpo, envolvendo todos os centros de energia do nosso corpo. E vamos sentindo no topo da nossa cabeça aquela energia que envolve o nosso centro coronário, que nos liga com tudo que é divino, que nos liga com Deus Pai misericordioso. E vamos sentindo a nossa testa, a região central, entre as sobrancelhas, o nosso centro de força, que recebe essa energia, equilibrando os nossos pensamentos, nos auxiliando em nossos pensamentos. E vamos sentindo toda a nossa cabeça, chegando em nosso pescoço, sentindo a nossa garganta,
E o centro de força laríngeo, que vai sendo envolvido por tanta energia, vai se equilibrando, vai nos auxiliando para que possamos pronunciar o que é bom, que também possamos aprender a calar o que não é tão bom. Vamos deixando essa energia ir descendo, essa luz que vai envolvendo nossos ombros, nossos braços, todo o nosso peito. Sentimos a região central do peito, com esse centro de energia que tanto doa e agora recebemos. Esse centro cardíaco que nos auxilia fisiologicamente, emocionalmente. E vamos então deixando toda essa energia fluídica envolver todo o nosso abdômen, o nosso centro de força gástrico, esplênico, que possam ser reequilibrados, que possam auxiliar cada órgão, cada glândula no seu bom funcionamento. E vamos descendo, envolvendo o nosso centro de força, que nos traz tanta criatividade, que nos auxilia. E essa energia vai envolvendo as nossas pernas, chegando aos nossos pés. Sentimos a planta do pé. E vamos voltando pela parte posterior de nossas pernas, sentindo o centro de força básico, sentindo a nossa coluna. Vamos subindo pela coluna, chegando à nuca e novamente ao topo de nossas cabeças. E vamos nos ligando de novo à espiritualidade amiga, a Jesus, a Deus nosso Pai. E agradecemos por estes instantes e por tanto que recebemos. Que possamos agora pedir a Jesus, como um médico das almas, que possa fluidificar nossas águas e a água de todo este planeta, que chegue a cada um de nós e a cada ser vivo como um remédio equilibrante. E assim, gratos que estamos, vamos finalizar este encontro com uma prece final. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus e a todos os espíritos amigos. E agora, nós só temos a te agradecer, Pai, por essa tarde maravilhosa, por esses ensinamentos. Agradecer a nossa amiga Angélica, que veio aqui com tantos ensinamentos. Só agradecer que nós possamos usar esses exemplos no nosso dia a dia, que nós tenhamos um final de semana abençoado e uma semana abençoada também. Que assim seja. Amém. Pronto, pessoal, terminamos mais um trabalho, foi maravilhoso.
Eu espero que todos tenham um ótimo domingo. E apenas uma informação para quem veio pela primeira vez, às vezes não tem a certeza do horário, a gente inicia o trabalho às 14 horas, tá bom? Porque às vezes a pessoa, antigamente era às 14h15, e pode ser que ficou na mente aquele horário anterior, mas é às 14 horas e todos sempre muito bem-vindos. Que vocês tenham esse ótimo domingo aí, que a gente já desejou, e que sábado que vem vocês estejam novamente aqui com a gente, tá bom? Obrigada, pessoal. Tchau, tchau. Monte de luz, paz e amor em Jesus.